essa entrevista com o Tenente Coronel Costa Silva. Agradecer aí a Polícia Militar de Sinop em ter concedido aí esse pronunciamento para poder tentar esclarecer e explicar como é que vai funcionar os procedimentos a partir de agora envolvendo essa ocorrência. Vou até cortar um pouquinho o giro regional da Cris para a gente trazer essa entrevista do Tenente Coronel Costa Silva, que ontem pela tarde recebeu a imprensa sinopense 15 horas. às 15 horas para falar sobre esse assunto, e na primeira sonora do Tenente Coronel Costa Silva, ele já anunciou a criação aí de um inquérito policial para essa ocorrência. Então vamos ouvir a partir de agora o Tenente Coronel Costa Silva no pronunciamento da Polícia Militar de Sinop. Bom, primeiramente eu quero cumprimentar toda a imprensa presente, agradecer pelo chamamento para essa coletiva de imprensa, a fim de que nós, a exemplo do que o nosso jurista e escritor Rui Barbosa disse na sua obra A Imprensa e a Verdade, ele diz o seguinte, que a verdade antes de tudo, senhores. Então nós estamos aqui, enquanto instituição permanente do Estado, a Polícia Militar, nós estamos aqui a fim de prestar a nossa justificativa, né, à imprensa, toda a sociedade de Sinop também, sobre os fatos do último dia 31 de dezembro do ano passado. Inicialmente, tão logo nós tomamos conhecimento desses fatos na pessoa do comandante do 11º Batalhão, o Tenente Coronel Pedro, ele de pronto determinou para que fizessem todas as diligências necessárias, inclusive ele mesmo esteve diligenciando nessa ocorrência policial fatídica, e onde de pronto ele adotou todas as providências, conforme reza o nosso Código Penal Militar, o nosso Código de Processo Penal Militar, referente a crimes contra a vida. E hoje nós estamos aqui para dizer a toda a sociedade de Sinop, toda a imprensa aqui, que nós estamos instaurando o competente inquérito policial militar, a fim de que, através deste instrumento, e não além que ele, que nós tenhamos a verdade sobre o que de fato ocorreu no dia 31 de dezembro do ano passado. O que os policiais alegaram ali na ocorrência? Bom, os policiais alegaram aquilo que eu acredito que a imprensa já tenha conhecimento, né? Por meio do inquérito policial militar, onde eles narraram que eles estavam em diligências e teriam sido abordados por uma pessoa, um transeunte, que relatou uma ocorrência de roubo à pessoa, onde que de posse das informações a equipe policial não só irradiou para as demais equipes que estavam no plantão, mas também em diligências identificaram, localizaram os dois condutores, o condutor da motocicleta e o passageiro, onde que de posse dessas informações que eles já haviam recebido da vítima e com base nas características das roupas e das vestimentas que eles estavam, fizeram um acompanhamento policial. Não há que se falar em perseguição policial. Houve um acompanhamento pela equipe, onde foi irradiada pelo 190 às demais equipes que estavam de serviço as informações dos dois indivíduos. Posteriormente, houve uma abordagem, né? A abordagem foi feita após a utilização de meios sonoros e luminosos, que não foi de pronto acatado pelos dois da motocicleta, e logo em seguida houve a abordagem policial e teve todo esse desdobramento que nós estamos aqui para prestar as informações. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. O Tenente Coronel Costa Silva também falou um pouco sobre as diligências, né, que aconteceram aí, que foram repassadas para o comando da Polícia Militar, né, segundo as informações até mesmo apuradas inicialmente, e também fala dessa questão dos objetos, se foi ou não encontrada alguma coisa com os jovens. Vamos acompanhar aqui mais uma sonora do Tenente Coronel Costa Silva no Jornal Integração, concedido aí sobre esse pronunciamento da Polícia Militar. Então, o inquérito policial militar, ele, a exemplo do inquérito policial civil, ele se ocupa por trazer a verdade sobre o que ocorreu. O inquérito policial, o encarregado, ele tem ali todas as ferramentas, tanto a questão de provas documentais, provas testemunhais, provas periciais, né, que são, de certa forma, incontestes. Então, todos esses elementos, ao final, ele vai ter um fechamento do seu inquérito. Esse inquérito, por conseguinte, nós estamos falando aqui de um crime
contra a vida, né, de civis, eles obrigatoriamente, existe uma previsão legal, né, por conta do último, a última atualização do nosso Código de Processo Penal Militar, de que todos os crimes dolosos contra a vida, obrigatoriamente, eles devam ir para a justiça comum, a fim de apreciação. O juiz, tão logo ele receba esse documento inquisitório, investigativo, ele fará vistas, dará vistas a um promotor de justiça. Esse promotor, por sua vez, faculta ele, dentro do arcabouço jurídico e todas as elementivas que estão ali dentro do inquérito policial, dele oferecer ou não denúncia contra os policiais, né? Eventualmente, se tiver a questão de autoria, a questão de materialidade. Tá? Então, assim, nesse primeiro momento, a nossa incumbência, enquanto Polícia Militar, é investigativa. É de trazer a verdade para dentro do inquérito policial. Agora, existem desdobramentos jurídicos que aí me permitam, eu não vou entrar na seara, até mesmo porque perpassa por um entendimento de alguém que estudou, teve um estudo finalístico dentro do direito, que vai ou não oferecer denúncia. Então, Lobo, a gente tem que considerar que nós estamos fazendo uma junção de um mosaico de peças, né? Você entender que não estamos aqui falando se houve ou não o cometimento do delito anterior que ensejou o acompanhamento e cerco policial. Não estamos aqui para levantar essa questão. Não estamos. Mas existe essa primeira informação. Ok, esse é um ponto. Com base nessas informações, a equipe policial não só irradiou a ocorrência com as informações das fundadas suspeitas, não há que se falar também de suspeitos, né? É importante que a imprensa também reproduza isso. Havia uma fundada suspeita com base nas informações que haviam sido passadas pela vítima. Obviamente que se a gente tiver um fechamento dessas informações, nós vamos entender que, invariavelmente, e não estou aqui imputando que esses jovens, né, de fato cometeram esse delito, não é esse o nosso objetivo, mas eventualmente, se cometeram, há de se entender que nesse acompanhamento policial e nessa tentativa de cerco policial, nós temos vários metros, se não quilômetros, entre o primeiro contato visual da equipe até a abordagem que se deu da ocorrência. Nesse período, provavelmente, e falo isso com propriedade de 21 anos de profissão, já tivemos trabalhando na rua, atendendo a ocorrência de acompanhamento e cerco policial de contraventores da lei, de perpetradores do crime. Eventualmente, esses indivíduos, essas pessoas, eles dispensam as materialidades de um delito, de um crime. É natural que isso ocorra, né? Agora, obviamente, que nós temos equipes em campo, conjuntamente com outros aparelhos de segurança, para tentar fechar esse mosaico, esse quebra-cabeça. Então, volto a dizer, essa coletiva de imprensa, ela não tem o seu viés, o seu condão de trazer uma verdade. Qualquer coisa que eu eventualmente venha falar aqui e fazer um pré-julgamento, um preconceito de A ou B, seria leviandade da minha parte, né? Seria leviandade. Agora, obviamente, eu, enquanto comandante em substituição legal, juntamente com o comandante do 11º Batalhão, o Tenente Coronel Pedro, nós temos o dever de ofício de determinar para que se instaure o inquérito policial militar, a fim de que dentro dessa peça inquisitiva, dessa peça investigativa, que haja a verdade trazida sobre os fatos. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. O Tenente Coronel Costa Silva, também em entrevista, falou um pouco sobre a questão do disparo, né? Foi questionado pela imprensa a questão do disparo que acabou vitimando esse adolescente de 17 anos. E ele falou em entrevista sobre essa questão aí dessa ação da Polícia Militar. Bom, o disparo, inicialmente, como eu disse, conforme consta no boletim de ocorrência, ele se deu em razão de um dos policiais entender que um dos ocupantes da motocicleta trazia consigo algo na região da cintura, e o policial deduziu ali naquele momento, de fração de segundos, e entendeu que
poderia ser uma arma de fogo, onde ele se valeu da sua arma de fogo para repelir uma eventual injusta agressão. Então, como eu te disse no começo da reportagem, quem vai responder essa sua pergunta, e é a pergunta que vale 1 milhão, é exatamente o inquérito policial militar. Toda e qualquer afirmação nossa nessa coletiva de imprensa, viu, Lobo, seria qualquer leviandagem da nossa parte. Fazer um pré-julgamento, um preconceito sobre a ação tanto dos policiais quanto dos condutores da motocicleta. A partir de agora começa então essa questão do inquérito, até mesmo para chegar aí a uma verdade, conforme informou o Tenente Coronel Costa Silva, que também foi comentado sobre essa questão do atendimento, já que pelos relatos não houve envolvimento da guarnição do Corpo de Bombeiros, sendo utilizada a viatura, né, da PM para prestar o atendimento ao adolescente de 17 anos, e o Tenente Coronel Costa Silva explica, né, o porquê desse atendimento da Polícia Militar. Então, igual eu te disse, há uma peça de exame de corpo de delito, exame cadavérico, né? Existem outras nomenclaturas, que traz inclusive a topografia da própria pessoa, da própria vítima, onde que dentro dessa topografia vai trazer com precisão aonde que foi esse orifício de entrada e eventualmente se é que houve um orifício de saída, né? Produzido por arma de fogo. O PAF que nós falamos. Então, esse documento é um dos documentos que eu disse no início da nossa coletiva, que vai estar carreado no bojo do inquérito policial. Somente ele, me permita, somente esse documento corrobora com as declarações dos policiais, da outra vítima que estava acompanhando a vítima fatal, né? Somente no final, quando nós tivermos todas essas peças fechadas, nós teremos com exatidão isso. A priori, não há que se falar, né, ao menos foi o que nos chegou pelos policiais, de tiro pelas costas. Como eu vi hoje, infelizmente, numa letra na imprensa pela manhã. Tá? Me permitam que vocês, enquanto imprensa também, eu tenho a certeza inconteste absoluta que vocês da imprensa de Sinop também tenham interesse de trazer essa verdade. Afinal de contas, nós estamos falando de uma mãe que hoje chora o seu filho, infelizmente, e nós rendemos as nossas condolências enquanto a Polícia Militar para essa família enlutada, né? Já passa há 2 anos atrás, imagine você, perdeu o pai, né? Vítima de acidente, ao que consta. E agora também perde o filho. Então nós temos também esse interesse, eu acredito que nós, enquanto instituição da Polícia Militar, temos o maior interesse, viu, Lobo, de trazer essa verdade sobre o que de fato ocorreu. Obviamente que no inquérito policial e nenhum outro instrumento nós traremos essa verdade, corroborando com as informações documentais, periciais e também todas as outras investigações que o encarregado do inquérito julgar necessário. E é difícil fazer uma afirmativa, né? Até porque precisa passar por esse inquérito policial que, querendo ou não, leva dias para levantar as informações e poder fazer a apuração e tentar trazer uma verdade através desse procedimento aí da polícia, né? O Tenente Coronel Costa Silva também, em coletiva, falou um pouco sobre esse momento da abordagem dos policiais militares envolvendo essa ação aí da PM. Eu tenho pouco tempo aqui, eu tenho 1 ano, vou fazer 1 ano agora, final de janeiro aqui. Então, assim, pelas informações que me foram passadas, subsidiado pelos demais que me conhecem, né, o nosso terreno aqui da cidade, teria sido a poucos metros. Me permita, se eu estiver equivocado, parece que teve uma distância pouca, né, desse acompanhamento, desse primeiro contato visual, sirene ligada, meios sonoros, não foi de pronto acatada a determinação para que se parassem, né? Parece-me que existe uma informação, um informe assisti à imprensa hoje pela manhã, a própria mãe do garoto dizendo que parece-me que ele era, por ser menor de idade, não tinha a sua carteira nacional de habilitação, né? E por isso ele temendo ter o bem cerceado ali pela polícia, ele foragiu inicialmente, né? Então, ao que consta do ponto que foi feita a abordagem
visual determinando para que parasse até o local da abordagem em si, teria ocorrido um espaço de tempo, um espaço ali de distância pouco, né? Agora não temos a informação se foi em linha reta, ou se foi, muito provavelmente foi em zigue-zague, né? Numa tentativa frustrada, uma tentativa ali da juventude, é natural, nós já fomos jovens, nós sabemos muito bem, né? Como que o medo natural da pessoa, por estar eventualmente numa situação errada, né, ao arrepio da lei, que fala o Código de Trânsito Brasileiro, e por uma infantilidade, uma questão de juventude mesmo, é natural, foragiu, né? Não sabemos se em linha reta, se foi em zigue-zague. Volto a dizer, quem vai trazer isso daí? Essa verdade? O inquérito. Quem vai trazer a verdade, até que deu uma cortada na sonora ali, em continuidade, é o inquérito policial. Também foi questionado pela imprensa a questão do outro jovem que estava juntamente com o adolescente de 17 anos, o Bruno Eduardo Hanov. O tenente-coronel Costa Silva falou sobre esse outro jovem e como a guarnição da PM agiu, né, pelos relatos nessa questão desse outro indivíduo que estava com o Bruno. Como eu disse, é a questão da verdade, né? Existe no ordenamento jurídico, e os senhores da imprensa são cônscios de entender isso, de que o bem mais tutelado no direito, né, todos os direitos das principais nações constitucionalistas, é a vida. O maior bem tutelado pelo Estado é a vida. Então, naquele momento em que houve a intervenção policial, houve um disparo de arma de fogo, e identificou-se ali que uma pessoa estava provavelmente entre a vida e a morte, entendeu a equipe policial, foi o que foi noticiado no boletim de ocorrência, entendeu a equipe policial por conduzi-lo até a unidade de saúde próxima, né? Afinal de contas, nós estávamos a alguns metros do hospital regional onde ele foi socorrido. Então, naquele momento, a equipe ela centrou esforços para preservar aquele bem maior bem tutelado pelo Estado, a vida daquela pessoa que havia sido alvejada, e o outro indivíduo, ele depois, posteriormente, outras equipes policiais conseguiram localizá-lo, e ele também consta ali no bojo das informações preliminares do inquérito, do boletim de ocorrência, perdão, e ele foi qualificado e oportunamente será ouvido, inquirido no nosso inquérito policial militar. Como eu disse, o nosso objetivo, enquanto instituição policial militar, é trazer a verdade sobre o ocorrido. E essa verdade, me permita, essa verdade, ela vai estar no bojo do inquérito policial, uma vez que nós, de pronto, hoje, tão logo recebemos as informações do comandante do 11º, que diligenciou preliminarmente com as informações, todas as informações, determinou as perícias, determinou a apreensão das armas, a inquirição dos policiais preliminarmente, mas agora nós estamos diante de um outro fato, a fim de que nós consigamos trazer essa verdade para a sociedade, né? Nós também temos interesse, enquanto instituição permanente do Estado, de trazer essa verdade. Nós também precisamos saber o que se deu naquele cenário, naquele teatro da situação, né? Envolvendo inclusive os nossos policiais. Policiais, diga-se de passagem, pessoas que são também da sociedade. São pessoas que saíram de manhã de casa para trabalhar em prol da sociedade, né? Em prol da nossa sociedade de Sinop, e que tinham a certeza, ou pelo menos tinham a expectativa, de que ao final da sua jornada de trabalho, eles estariam de retorno para os seus lares, para com as suas famílias, a fim de que também gozassem do seu período de folga e junto aos seus. Infelizmente, nós tivemos essa situação. Onde que reside a verdade sobre isso? Nós também não sabemos. Hoje eu vi alguns colegas da imprensa falando sobre a questão de onde está a verdade, nós queremos a verdade e que nós teríamos esse momento aqui. Inclusive, quero reiterar mais uma vez, agradecer a vocês pela vinda. Mas eu também não consigo, ao menos neste momento, me permitam dizer assim, ter essa verdade. Essa verdade ela só vai aparecer no decorrer das investigações, no decorrer do inquérito policial, que nós já determinamos a instauração, já designamos um oficial para acompanhar toda essa investigação. Agora, com base nas informações que serão carreadas, que estarão no bojo desse processo investigativo,
ao final, nós teremos uma verdade, ou ao menos nos aproximar dessa verdade. Aí, mais uma sonora do Tenente Coronel Costa Silva, né? Falando dessa questão do pronunciamento da Polícia Militar. Também foi falado sobre a questão de algumas imagens, né? Até porque para fazer parte desse inquérito vai ser buscado algumas imagens do local para poder verificar a ação da guarnição da Polícia Militar. Nós vamos ouvir que nós temos essa sonora e mais duas sonoras falando da questão da denúncia da mulher, né? Do possível assalto e os procedimentos do inquérito na questão de data. Então eu peço a atenção de todo mundo. Eu sei que ficou extensa essa entrevista, mas a gente queria muito passar todas as palavras que foi colocada ali na coletiva de imprensa, sem cortes e sem edição desse pronunciamento da Polícia Militar de Sinop. Então vamos ouvir o Tenente Coronel Costa Silva falando sobre essas imagens e algumas finalizações do procedimento. Não há que se falar no ordenamento jurídico deles terem passagens pela polícia. Pode ser que eventualmente eles tenham tido alguma outra apresentação na delegacia, o que não significa necessariamente, por uma questão de previsão legal, de que eles constem isso na ficha individual deles. Obviamente que isso está sendo passado, sendo investigado pelas equipes policiais, e também eu acredito que o encarregado do IPM trará também essas circunstâncias de antecedentes, de passagens eventuais deles, né, pela delegacia, no bojo do inquérito policial militar. Então, como eu te disse, acabei de responder aqui da sua colega, essa investigação, ela carece de ser verificada junto à Polícia Judiciária Civil. E isso somente o encarregado de inquérito, por meio de documento oficial, por meio de um ofício de petição ao delegado, a fim de que traga essas informações da vida anterior desses dois rapazes. Então, além das provas documentais, provas testemunhais e periciais, nós temos também as questões de imagens, né? Obviamente que o encarregado que nós determinamos para que instrua o inquérito policial militar, e é um dos oficiais com o maior quilate de envergadura profissional do nosso CR, eu tenho certeza que ele fará esse pedido, né, essa solicitação dessas imagens, mas no momento oportuno, qual seja, dentro do inquérito policial militar. Também foi falado aí nessa questão do Tenente Coronel Costa Silva sobre se os indivíduos tinham ou não passagens pela polícia, se já foi registrada alguma ocorrência contra eles, o que vai ser levantado e apurado, mas não há nenhuma informação até esse momento que envolva essa questão de passados em históricos de boletins de ocorrência. Nós vamos continuar aqui, já está à disposição a sonora do Tenente Coronel Costa Silva, que fala sobre a questão da denúncia do assalto, né, dessa mulher que denunciou esse possível assalto que poderia estar envolvidos aí esses dois jovens. Boa, a sua pergunta, ela também estamos fazendo as diligências para tentar primeiro localizá-la, né? Porque ela inicialmente, no momento, ela foi orientada pela equipe policial a procurar a delegacia, né? E em regra, e isso deveria ser uma regra, toda e qualquer pessoa que aborda uma equipe policial, imagine, nós constitucionalmente, o artigo 144 fala do nosso policiamento ostensivo, né? Policiamento ostensivo, na rua. Então, imagine você, a polícia é abordada por um transeunte, um cidadão, né? Esse cidadão solicita ali de pronto um trabalho da Polícia Militar. Olha, eu fui roubado, enfim, todo e qualquer crime contra a pessoa ou contra o patrimônio, né? A pessoa, preliminarmente a PM, ela pega ali, nós temos ali de praxe, né, Lô? De anotar as informações, características das pessoas, da fundada suspeita, do veículo que foi eventualmente utilizado, da rota de fuga, né, que eventualmente tenha tomado, e nós de pronto irradiamos via 190 para as outras equipes policiais. Daí o porquê nós falamos de acompanhamento e cerco policial. Não há que se falar mais daquela famigerada ideia do passado de polícia fazendo perseguição. Não há que se falar mais em perseguição, porque a perseguição, invariavelmente, ela resulta em algo trágico, catastrófico, né? Ou a guarnição vai atropelar os condutores de veículos, ou vai matar alguém na rua, e não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo enquanto Polícia Militar, e é o nosso dever constitucional, e é aquilo que nós juramos solenemente no ato do ingresso da polícia, é de preservar vidas.
Afinal de contas, nós estamos falando do maior bem tutelado pelo Estado, a vida. Não, até neste momento da coletiva nós não temos essa informação. Temos equipes que estão trabalhando para tentar localizá-la, tentar por meio de imagens, identificar características, ou se até conclamo aqui, concito a imprensa, né, que está aqui presente na coletiva, de que por meio da reportagem, que de repente concite essa pessoa, conclame para que ela se apresente eventualmente, né, para que preste a sua declaração, a fim de corroborar ou não com a informação prestada pela equipe policial. O importante é que ao final desse prazo prudencial do inquérito policial, nós tenhamos o que inicialmente nós falamos na nossa coletiva, a verdade sobre os fatos. A verdade, aquela qual a imprensa se debruça diariamente para trazer para a nossa sociedade aqui, principalmente da nossa sociedade. Você bem informado para começar o seu dia. Jornal Integração. Então, que essa pessoa se faça presente, né? Já que é uma solicitação, a imprensa pode contribuir. A gente está aqui para contribuir com o trabalho. Que essa senhora se faça, então, presente para o esclarecimento aí do inquérito policial, ou que os policiais que participaram da ação também possam relembrar quem era a mulher, né? Às vezes pode ter pegado o nome para devidos procedimentos, documentações e afins, né? Talvez eles também possam saber quem que é a mulher, mas se está acompanhando o Jornal Integração, por favor, se apresente que você vai participar do inquérito policial para a gente ter uma solução desse caso. Para encerrar a fala do Tenente Coronel Costa Silva, ele explica mais ou menos essa quantidade de dias, né, do procedimento de inquérito. Cris, só me corrige, são 60, né? Exatamente. É uma parcela, a primeira parte de 40 e a segunda de 20 dias. Exatamente. Então, o Tenente Coronel Costa Silva dá mais detalhes sobre esse procedimento de inquérito, onde encerrou essa entrevista, essa coletiva do pronunciamento da Polícia Militar de Sinop. Prorrogação de prazo. Então, ele tem 40 dias prorrogável por mais 20. Então, nós estamos falando de um prazo médio de 60 dias para conclusão das investigações. Obviamente que se, uma vez passado pelo crivo da justiça, existe um rito processual. Nós encerramos o inquérito, encaminhamos para a corregedoria, ela faz ali um trabalho de saneamento, né, do inquérito policial. Eles também, por dever de ofício, eles não podem arquivar um inquérito policial, tá? Não existe uma previsão legal para isso, nem nós, inclusive. Então, eles remetem à vara competente da Justiça, que, por sua vez, abre vistas ao promotor. Se o promotor entender que carece de outras informações, outras provas documentais, periciais, etc. e tal, ele retorna o inquérito policial para a unidade que instruiu, ou seja, o nosso terceiro comando regional, e determina um prazo para que estabeleça uma cota ministerial. Tá? E aí ocorre novamente as perícias, ocorre um relatório complementar, né, com base naquelas determinações que foram feitas, apontamentos indicados pelo Ministério Público, e que volta novamente para apreciação. Então, ao final de tudo, é um rito processual, senhores. Infelizmente, o fato já ocorreu. Agora, o que resta, nós, enquanto instituição, é de buscar a verdade sobre o ocorrido. Isso vai ser levantado e apurado através desse inquérito policial, né? A gente reforça que em nenhum momento nós estamos fazendo uma afirmação sobre a situação desse caso, né? A imprensa, ela tem o papel de mostrar os dois lados. Nós estamos em contato com a família, né? A gente já sabe que alguns veículos realizaram entrevistas, só que a mãe do adolescente Bruno está muito mal. E obviamente, cada veículo tem a sua conduta, a sua cultura. Nós temos uma cultura de preservar também essa questão dos familiares, até porque a gente não precisa de sensacionalismo para poder trazer visualizações. Se ela não está bem para poder conceder entrevista, não cabe a mim ficar insistindo ou incomodando ela no dia que ela está sepultando o seu filho para conceder entrevista para veículo de imprensa. Isso não vai ser uma conduta da Hits Prime FM, e muito menos o Portal 93. Então nós vamos esperar a mãe se sentir à vontade realmente para poder falar com a nossa equipe, para a gente poder trazer
o pronunciamento da família. O pronunciamento da família a gente vai trazer, assim como a gente trouxe o pronunciamento da Polícia Militar, porque esse é nosso papel de mostrar ambos os lados, né? E a gente também tá aí à disposição, né, de demais, talvez esse segundo menino que estava nessa ocorrência, ou até mesmo a mulher do possível assalto, já que o Tenente Coronel Costa e Silva falou, felizmente, ali, desse trabalho muito bacana da imprensa, de poder ajudar, né? Então a gente também faz o nosso apelo para que essa mulher se apresente na delegacia, ou também possa vir aqui na Rádio Hits Prime, pra gente poder conversar e quem sabe gravar uma entrevista para esclarecer os fatos. O que é uma das afirmações que a gente pode fazer? Esse caso precisa ter uma verdade, realmente. E eu sei que essa é a vontade da Polícia Militar, essa é a vontade da família e essa também é uma vontade da população, né? E a população já está começando a levantar essa questão e pedindo aí justiça sobre esse caso. E que, se Deus quiser, em breve a gente vai ter mais informações. Como eu disse, as portas da nossa rádio estão à disposição para toda e qualquer situação, tanto o pronunciamento da Polícia Militar, quanto o pronunciamento também da família do Bruno. O que a gente sabe é que uma mãe lamenta a morte do seu filho de 17 anos e que quer respostas, né? E a gente compreende muito essa questão de familiares e amigos, e a gente também compreende muito essa questão do inquérito policial, que a gente sabe que investigações levam dias para serem apuradas, para se chegar a uma verdade. Mas a gente reforça, estamos de portas abertas.